Queridos irmãos, uma boa noite a todos. O nosso carinho, a nossa eterna gratidão a Deus, nosso Pai, por estarmos reunidos mais uma vez sob a proteção desses amorosos benfeitores espirituais na nossa casa de Fabiano de Cristo. Continuando então o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a nossa reflexão de hoje é o capítulo 19, cujo título é Na Propaganda. Emmanuel, com esta mensagem, vem nos esclarecer o capítulo 17, versículo 23 do Evangelho de Lucas, quando Jesus nos diz: "E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais." Jesus se referia à conquista do reino de Deus. Então, Emmanuel assim nos esclarece: as exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisita o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. E quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele então respondeu-lhe que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E nós sabemos que requer uma compreensão muito mais profunda, porque a edificação desse reino de amor começa no íntimo de cada um, tendo por objetivo a busca da perfeição, seguindo as pegadas do Cristo no caminho da verdade e da vida em direção do Pai. E a vinda do reino de Deus atinge os corações de todas as pessoas, individual ou coletivamente,
para o progresso moral e espiritual da humanidade. E essa vida depende da sinergia dos estados vibracionais das almas humanas, decorrente das suas harmonias e dos seus equilíbrios íntimos, em longo processo de evolução. Amar como Jesus amou é condição essencial para a construção do reino de Deus dentro de nós. E a única condição para alcançarmos a verdadeira felicidade. Enquanto não estivermos conscientes desta verdade, entraremos e sairemos das reencarnações em processo de sofrimento, determinadas pela lei de causa e efeito, sob o peso de expiações que nos parecem não ter fim. Praticando o bem, desenvolvendo virtudes e combatendo as imperfeições, estaremos edificando o reino de Deus em nós mesmos. E o Evangelho representa a fonte de ensinamentos que tem o poder de nos transformar para o bem. Pelo Cristo, descobriremos o reino de Deus que já se encontra dentro de nós. Vemos então que o caminho para o reino de Deus passa necessariamente pelo estudo e pela vivência do Evangelho, pois, acima de tudo, é a conquista de nós mesmos, combatendo as nossas imperfeições morais e desenvolvendo em nós as virtudes ensinadas por Jesus. E esta edificação do reino de Deus será decorrente do uso correto do livre-arbítrio, nas escolhas pelo caminho da verdade e da vida, do constante aprimoramento, do indispensável esforço e pela prática dos ensinamentos do Mestre, através da exemplificação que produzirá bons frutos. Os cidadãos do reino são aqueles que renasceram, são aqueles que deixam que a palavra divina tenha domínio sobre suas vidas. Eles seguem o Evangelho e formam hoje coletivamente o território da nação de Deus, através dos seus exemplos. Então, precisamos, meus irmãos, começar a semear o reino de Deus dentro de nós, como cidadãos desse reino, para juntos tornar este planeta, no futuro, uma morada mais digna para as próximas gerações, no caminho da regeneração da humanidade, acolhendo as oportunidades abençoadas e pelas ações no sentido de elevarmos as vibrações de todo o orbe terrestre. Então, mestre querido, te agradecemos mais uma vez pela tua companhia conosco. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de juntos nos reunirmos neste momento de prece. Que a tua paz, que o teu infinito amor permaneça com todos e conosco, hoje e sempre. Que assim seja.